Seguimos? E aí você tem um outro tipo de grupo de figuras de linguagem chamado de figuras de linguagem, figuras de pensamento. Eu tenho aqui figuras de pensamento porque elas estão relacionadas à semântica, elas estão relacionadas à ideia. Lá nós vimos as figuras de sintaxe. E para nós compreendermos as figuras de sintaxe mais plenamente, é necessário que nós tenhamos um conteúdo prévio, né? Conteúdo prévio entre aspas, mas um conhecimento leve que seja acerca de estrutura. Para as figuras de pensamento, não. Para as figuras de pensamento, nós precisamos trabalhar com o sentido gerado pela construção. Primeiro, a figura de linguagem, nós utilizamos muito. O eufemismo. É aquela que suaviza algo que seria desagradável. Para eu não chamar alguém de mentiroso, eu digo o quê? Você faltou com a verdade. É mais delicado. Eu não sei se tem nesse texto, ou se é nessa sequência de figuras de linguagem, mas quando uma pessoa é demitida, hoje não se fala ele foi demitido. Se fala o quê? Ele foi desligado. Tem um professor meu que ele foi convidado a estar disponível no mercado de trabalho. Uma pessoa convidada a ficar disponível no mercado de trabalho. Legal. Então você tem, quando você diz assim, olha, fulano, você está sendo desligado da empresa, ameniza a informação de você estar sendo demitido, tá? Então é uma suavização. O meio corporativo, me presta aí seu módulo. Deixa eu ver se está aqui. Logo aqui essa... Ah, tá. Então vou passar. Na sequência aí, vocês têm o texto, o blá 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 das empresas. Olha que legal. O que você entende da tal frase, colaborador foi desligado? Antes de pensar que um consultor de sua empresa se mostra desatento ou que um colega que tem contrato temporário foi dispensado de um projeto, experimente trocar a palavra colaborador por funcionário e desligado por demitido. Captou a mensagem? Cada vez mais palavras usadas no discurso das companhias vêm sendo substituídas por outras. Esse vocabulário é apontado pelos especialistas como uma ferramenta para manter um bom clima organizacional. Resumo da ópera: se você faz bem 1000 coisas diferentes ao mesmo tempo no trabalho, não adianta reclamar que está sendo sobrecarregado. A empresa provavelmente gosta e considera você um funcionário multifuncional. Proativo. O quê? Tem que amenizar. Eu acho que o eufemismo é extremamente importante para você se relacionar com as outras pessoas. Gente, eu tenho uma filha adolescente. Eu tenho que procurar usar mais intensamente os eufemismos durante nossa conversa, porque tudo adolescente leva para o lado pessoal, né? Minha filha, essa roupa não tá legal. Por que você sempre diz que minhas roupas são horrorosas? Você não gosta de nada que eu uso. Você fica procurando defeito, então tá. Ok, acabou. Então você precisa, eu acho que para um relacionamento, para amizade, a sua amiga tá lá acima do peso, você vai dizer assim, ah, amiga, tá gorda. Não, amiga. Trabalhar de uma forma mais delicada, né? Pois é, mas tem gente que não sabe utilizar. A hipérbole é uma figura de linguagem que trabalha com o exagero. O que é a ideia do exagero, tá? Morri de fome. Ah, Laura chegou recentemente para mim e falou assim, eu falei assim, ai meu Deus, morri de susto. Mãe, você morreu mesmo? Porque agora ela começou a vincular o que é a ideia da morte.
Então, quando se fala você morreu de fome, a criança ela não vai entender. Figura de linguagem também tem uma coisa bem legal para se compreender, tá? A figura de pensamento. Para entender o processo de figura de pensamento, você tem que estabelecer um pacto social. E tem que, como um contrato, você tem que saber, tá demais, viu? Você tem que saber quais são as cláusulas do contrato. O que vai acontecer aqui? Minha filha tem 13 anos, a mais velha, daqui a uns 2 anos, ela vai, por exemplo, chegar para a amiguinha e dizer assim, ai amiga, daqui a uns 2 anos, tá? Um gato me deu bola. O gato me deu bola. Bom, Vitória tem 13, Laura tem 5. Laura, escutando isso, vai entender da mesma forma que Vitória? Não, elas vão entender de maneiras diferentes. Por quê? Porque já existe um pacto social estabelecido ali pela referência de conhecimento de Vitória. Vitória já sabe que esse gato não é o animal, é o garotinho. E que essa bola não é o brinquedo, não é? É a atenção. E Laura sabe disso? Não. Então o que Laura vai fazer? Ela vai pensar, que é aquela nuvenzinha do pensamento, e vai imaginar um gatinho dando bola para a Vitória, né? Então você tem, antes de saber esse reconhecimento da figura de linguagem, você tem que estabelecer primeiro um reconhecimento do dito em relação aos conhecimentos relacionados àquilo. Eu acho que eu trabalhei com esse tipo de informação, de conhecimento de mundo, quando nós falamos sobre inferência. Para você inferir, é necessário que você tenha leitura prévia, que você estabeleça um conhecimento acerca de determinado conteúdo, enfim. A hipérbole o eufemismo, eles só são compreendidos se você compreender, por exemplo, a frase, no lugar de dizer que alguém morreu, quais são as formas de apresentar a morte de alguém para outra pessoa? Você quer amenizar o choque, aí você diz, fulano morreu. Não, você não amenizou. Você fala como? Ele o quê? Ele foi para um lugar melhor. Ele foi para uma mulher, ele foi morar com Deus. Aí você tem eufemismos delicados e indelicados. Bateu as botas. Virou uma estrelinha, né? Quando é para criança. Então você tem formas menos impactantes. Aí você pode vestir um caixão de madeira. Um caixão de madeira. Bom. Um paletó de madeira, fechou o paletó. Gente, se a pessoa não consegue fazer o vínculo entre o paletó de madeira e o caixão, ela vai entender que fulano morreu? Não. É necessário, portanto, que você tenha um conhecimento anterior para fazer essa conexão, né? A ironia. Eu vou trazer na próxima aula uma sequência de questões de interpretação de textos de uma prova da FGV. Muito legal, muito legal. Ela trabalhava muito com a questão de ironia. Ironia é, sem sombra de dúvidas, a figura de linguagem que mais aparece em concurso público. Por quê? Porque o concurso adora uma crônica, e a crônica tem muito de ironia. As pessoas não conseguem entender, no entanto, que a ironia é uma figura de linguagem. Então você vai afirmar com sentido contrário. Só que para ter uma percepção de que está afirmando com sentido contrário, é necessário que você tenha um conhecimento do todo textual. A ironia que o autor apresenta fundamenta-se em... Aí você vai ter que ter reconhecido o texto e ter identificado aqueles elementos que eu falo para vocês sempre: assunto, tema, tese e argumentos. Se tem ironia, pode ser um texto expositivo ou tem que ter ser um texto argumentativo? Se tem ironia. Estão sem pensar? Exatamente. Se o texto apresenta ironia, o texto é um texto argumentativo.
gente, para texto é até admissível, mas eu acho que uma pessoa irônica é uma pessoa tão frágil, tão desagradável, porque ela se vale da ironia, porque ela não tem consistência suficiente de se posicionar em uma determinada discussão. Então é melhor ser irônico. Não tem coragem de enfrentar. E toda ironia, quando numa discussão, é relacionada à humilhação. No texto, não. Você pode ser irônico no texto para desenvolver uma percepção crítica acerca de um determinado conteúdo. Aí você apresenta uma ironia. Mas no pessoal é muito desagradável. A antítese. Olha, tem duas figuras de linguagem que são importantíssimas de serem diferenciadas. Você encontra figuras de linguagem que aproximam ideias, que eles podem substituir a palavra aproximar por amalgamar. Amalgamam ideias, tá? Para essa aproximação de ideias, é necessário que você tenha elemento X e elemento Y. E que haja uma característica comum. Nós temos dois tipos de aproximação. Nós temos uma aproximação direta, ou seja, aquela sem conectivo, e uma aproximação indireta, ou seja, com conectivo. Ok? Não entendi, Rose. Naquela construção, o gato me deu bola. Nós temos uma aproximação. Para a Vitória entender isso, o que é necessário? Que este gato aqui tenha uma característica comum ao garoto. Então, está estabelecendo uma comparação entre gato e garoto. Mas ela está... Qual é a característica comum entre o gato e o garoto? No caso, é que eles são bonitos. A ideia da beleza. Vou colocar característica. Não é essa característica comum? Aqui, no entanto, ela não está dizendo o garoto, que é como um gato, me deu bola. Ela está chamando logo, substituindo garoto por gato, em uma comparação direta. A comparação direta nós chamamos de metáfora. A comparação indireta nós chamamos de símile. Símile ou comparação. Rose, um exemplo de comparação direta. Saudade, coloca a saudade é que nem Giló. A saudade é que nem Giló. A saudade é Giló? A saudade é Giló? Não. Então, eu tenho esse é que nem estabelecendo a conexão. Então, uma comparação indireta. Essa, portanto, é uma símile. Se eu dissesse que a saudade é Giló amargo, eu estou fazendo a comparação direta ou indireta? Direta. Então, essa comparação é metáfora. Quando eu digo que, nossa, mãe do céu, meu estômago está colando nas costas, eu tenho uma metáfora? O que é metáfora mesmo? Ah, não, você tem uma... Não, você não tem metáfora aí. Meu estômago está colando nas costas. Sim, você está querendo dizer que você está morrendo de fome. Não? Mas o que é metáfora? Ah, não sei explicar. Metáfora é quando você usa... Metáfora é quando eu tenho dois elementos que têm uma característica comum. Num processo de aproximação.
Quando eu digo que meu estômago está colando nas costas, eu tenho dois elementos sendo comparados? Não. Se eu digo meu estômago, a britadeira do meu estômago está colando nas costas. Tá fazendo buraco, tá me deixando desesperada, tá atordoada. Aí eu tenho uma metáfora, porque eu tenho a britadeira e o meu estômago, tá? Com a característica comum. A gente falou de comida, ela foi pegar uma tangerina. Ok? Deu para entender o que é a metáfora, né? Então, meu estômago está colando nas costas. Ô, Claíris, é possível que meu estômago esteja colando nas costas? Eita, embolei tudo. É possível que meu estômago esteja colando nas costas? Não. Eu estou fazendo isso para quê? Eu falo isso para quê? Não é para realçar? Então, estou sendo mais dramática, né? Exatamente. Nossa. Olha o cheiro. O que acontece nesse momento? Nesse momento eu tenho uma hipérbole, que é o exagero. Meu estômago não pode estar colando nas costas. Mas para traduzir o meu desejo, eu digo que ele está colando nas costas, tá? Aí encontramos... Que relação isso tem com ciclo e metáfora? É para mostrar que nem tudo que é figurado é metáfora. Claíris perguntou qual é a relação. Hipérbole, que é o exagero. Qual é a relação? O que eu quero mostrar para vocês é que eu deveria ter introduzido o tópico assim. Vocês costumam pensar que tudo que está no sentido figurado é metáfora. E não, metáfora é uma figura de linguagem, é a que mais se sobressai em relação às demais. Só que nem tudo que é figurado é metáfora. Eu posso, no entanto, dizer que o que é figurado é metafórico. Entendeu? Porque ela é como um ícone das figuras de linguagem. Aí eu posso dizer, o que é figurado é metafórico. Mas não, eu não posso dizer que tudo que é figurado é metáfora, porque a metáfora tem uma construção mais específica. São dois elementos que, ao serem aproximados por causa de uma característica comum, ganharão esta identificação de metáfora quando for de forma direta esta comparação. Aí nós encontramos um outro problema nessa relação de classificação das figuras de pensamento, que é a relação entre a antítese, o paradoxo e o oxímoro. Inclusive, eu acho que o oxímoro não está aí. Vamos lá, a antítese. Inclua o oxímoro, por favor. A antítese. Seu corpo gelado encheu já que nós estávamos tratando sobre a questão do eufemismo relacionado à morte, quando eu digo o seu corpo gelado me levou ao inferno, eu tenho aqui gelado e eu tenho aqui inferno. Essas duas palavras, elas estão no mesmo campo semântico? Elas estão no mesmo campo semântico? Não. Gelado te desperta uma sensação, inferno te desperta outra sensação. Te desperta uma sensação de frio, te desperta uma sensação de calor, ok? Então você encontra aqui lados opostos. Ok? É uma oposição no que essas palavras significam ou é uma oposição no que estas palavras representam? Do que elas representam, não é? Então, é uma oposição da ideia.
Quando você encontra uma oposição da ideia, significa dizer que você encontrou um paradoxo. Ok? Aí você encontrou aqui, por exemplo, o gelo do seu corpo trouxe a chama da minha ira. Então você tem gelo e você tem chama. Elas estão se opondo no que elas representam ou no seu sentido denotativo? O de cima é denotativo ou conotativo? Conotativo, porque eu preciso saber o que o inferno gera, o que esse corpo gelado gera. Conotativo. O gelo aqui, qual é o sentido da palavra gelo? Frio. Algo frio, tal. E a chama? Então, não é mais o que a chama representa, é o que a chama é. Aqui é o que o inferno representa e não o que o inferno é. Aqui é o que a chama é. Então, se você tem o que o gelo é e o que a chama é, você encontra uma oposição também. Oposição. Mas essa oposição é uma oposição da palavra, do sentido dicionarizado da palavra. Então, quando você encontra uma oposição no sentido dicionarizado da palavra, você encontra o que nós chamamos de antítese. A antítese é... Antítese, está faltando vogal, ou sílaba. Antítese. A antítese é uma oposição no campo da palavra e do que esta palavra no dicionário representa. O paradoxo é uma oposição da ideia que essas palavras estão apresentando. E aí você vai encontrar também o que nós chamamos de oxímoro. O que é o oxímoro? É uma contradição comportamental. Reparem só. O honesto político rouba e faz. Bom, aqui, honesto e roubar são palavras que não mudaram a sua expressão semântica. Honesto significa honesto, roubar significa roubar, você não precisa identificar o que elas estão representando. No entanto, esta oposição, ela indica para mim uma oposição contraditória. E comportamental. É uma oposição contraditória comportamental. Rose, não estou entendendo. Repara só. O gelado e o inferno se contradizem? Aqui apenas se opõem? Apenas se opõem. Você não tem nenhuma contradição comportamental. Só que aqui, além de haver a oposição entre o honesto e o roubo, você tem uma contradição. Tá? Você tem uma contradição comportamental. Quando existe este grau de oposição, nós dizemos que aí encontramos um oxímoro. Ok? Aí o pessoal acha que oxímoro não é cobrado. Gente, é incrível. Coloca lá oxímoro concurso público no Google. Vocês vão encontrar várias questões relacionadas a oxímoro e concurso público. Por que eles cobram o oxímoro e o concurso público? Porque a gente não sabe nem falar, a gente fala oxímoro, como nós pronunciamos. Oxímoro é uma oposição contraditória no campo comportamental. O paradoxo é uma oposição da ideia. E
a antítese é uma oposição da palavra. Então você não mexe, você não modifica o sentido que uma delas vai assumir no texto. Volta ali, por favor. Em qual? Oxímoro, oposição contraditória. Comportamental. É quando você diz oxi. O oxímoro, ele serve para reforçar, inclusive, uma ironia, tá? Antítese já vi aqui, né? Já. E o outro é qual? Paradoxo, que também tem. Aí aqui, a antítese é uma aproximação de conceitos opostos no nível da palavra. O paradoxo, conceitos contrários, ó. Mudem aqui, por favor. No campo das ideias, tá? Metáfora nós falamos, sim, falamos. Terminamos esse. A metonímia é uma figura de linguagem também bastante recorrente. O que é a metonímia? É quando eu faço a substituição de uma palavra por outra. Porque a palavra que está substituindo consegue representar bem o todo ao qual ela pertence. Rosa, eu não entendi. Alguém chega para você e quer casar com você, Claíris. Aí a pessoa diz que está pedindo a sua mão. A pessoa só quer levar a mão? Não, não é? Ela quer levar tudo. A mão faz parte do seu todo. Então, quando há uma substituição do todo por uma parte, eu encontro o que nós chamamos de metonímia. Olha os tipos de metonímia. O continente pelo conteúdo. Eu tomei uma garrafa de vinho. Você tomou um vinho, mas você está dizendo que tomou a garrafa. O lugar de origem pelo produto, champanhe. O autor pela obra, eu li João Baldo ontem. O abstrato pelo concreto, o símbolo pela ideia, a matéria pelo produto, o instrumento por quem o utiliza, a parte pelo todo, o efeito pela causa, a marca pelo produto. A marca pelo produto é demais, né? A gente diz que comprou Omo, comprou Bombril, passou um Sedex, comprou Nescau. Essa aqui é bem tranquila, porque é bem do nosso cotidiano. A catacrese é uma metáfora estratificada. O que significa? É quando você, o pé da mesa, o pé da cadeira, a mesa tem pé, mas temos outro nome para dar a essa parte da cadeira? Temos outro nome para dar a essa parte da cadeira? Não. Asa da xícara. Embarcar. Você só embarca no barco. Deveria. Mas como outros meios de transporte aconteceram, surgiram, você vai embarcar também no avião, no trem, no carro. Eu nunca vi ninguém embarcando na bicicleta. Olha, a prosopopeia também é identificada como personificação. E eu tenho que tirar os acentos todos dessa parte do módulo. Hã? Prosopopeia não deveria ter. A atribuição de características humanas a seres inanimados. Prosopopeia nada mais é do que isso. O cravo brigou com a rosa. O cravo briga? A rosa discute? Não. Então eu estou personificando, dando características humanas a seres inanimados. A isso nós chamamos de prosopopeia. Tá? Mas quando aparece uma prosopopeia, verifique qual é que tem prosopopeia, o pessoal fica em desespero. Eu tenho a partir daqui exercício. Então eu estou devendo para vocês os exercícios da aula anterior de interpretação, os exercícios dessa aula que são exercícios relacionados a figuras de linguagem. Vão acumulando aí porque a gente vai fazer um dia só para exercícios, para darmos contas desses exercícios e o da aula passada. Aí depois disso, também exercício. Não, oxe. Tu não. Não, mas pode continuar, porque o que vem depois não é. Aqui ainda é exercício. Aí vem uma questão. Aí vem essa
Não acredito. Domínio e figuração. Funções. Aí eu preciso só... Vou começar daqui, na próxima aula. Que eu vou trabalhar... Eu não tenho isso, não. Tem sim, Clarice. Tem sim, Clarice. Lá, vamos lá. Não. Não, tem. Daqui a pouco eu te mostro. Holomínio e meronímia na próxima aula. Funções da linguagem que nós vimos. Ô, gente, tô querendo encontrar aqui. O resto é só... e depois... Depois, homônimos com polissemia, homografia, parônimos, tá? Nós ficaremos por aqui hoje. Vocês estão libertos e libertas de mim.